A pedra que estava em cima dele caiu na cabecinha dela aqui assim. Dona Aparecida. Tudo bem? Tudo bem. Aparecida do quê? É Aparecida de Oliveira Maia Pascoal. Dona Aparecida, 9 de janeiro de 2004. O que essa data representa para a senhora? Muita dor. Dor? Muita dor. Essa data foi uma data que vai ficar marcada até o último dia da minha vida. Até o último suspiro. Muita dor. Quantos anos a senhora tem hoje? 47. Eu já estou com 47 anos. Como foi aquele dia 9? Muita chuva. Um dia antes chovia muito. Muito, mas muito mesmo em Juiz de Fora. E naquela noite eu achei que, né, tava tudo bem, tudo tranquilo. E nós estava vendo um vídeo do meu filho, do nenenzinho, que tinha acabado de batizar. Então o vídeo, que na época era aqueles videocassete, né? A fita tinha chegado e nós estava vendo aquele vídeo. E um dos meus filhos, por pirraça, já estava muito tarde, eu pus para dormir. Ele dormiu ao contrário da cama. Em vez dele dormir no lado normal, igual toda vez ele dormia, ele por pirraça dormiu ao contrário. E abaixo de Deus foi o que salvou a vida dele, né? Porque o resto, na manhã seguinte, 6 horas da manhã, do dia Quantos 9 de filhos? janeiro, 3 filhos. A idade? 3 anos, 4 meses e 11 anos. E o pai deles com 32 anos. Pai de 2. Porque o mais velho, o pai dele era outro. Era o meu primeiro. Era 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2004. Que horas foi tudo isso? 6 horas da manhã. Amanhecendo o dia? Amanhecendo o dia. A família toda dormindo? Todo mundo dormindo. Só o pai deles que estava acordado. Porque ele levantava de manhã para trabalhar. Então ele levantou e foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, ele escutou um barulho. Quando ele escutou um barulho no quintal, ele foi até a mim. Aí ele chegou até mim, falou comigo assim, me acordou. Falou assim, tá fazendo um barulho no quintal. Vai lá fora ver, ué. Quando eu falei assim, quando ele me assou aí, ele já bateu a mão assim na minha camisola e me puxou. Ele falou, tá fazendo um barulho, olha pra cima. Quando eu virei pra falar com ele alguma coisa, ele já me puxou e jogou pro lado do guarda-roupa. A cama tava assim, nessa direção, e o guarda-roupa de frente pra ela. Quando ele me puxou assim, a minha perna ficou presa. Quando eu olhei pra trás, a minha cama era de espelho. Quando eu virei pra trás assim, o arco da minha cama atravessou a garganta. Estava naquele exato momento atravessando a garganta do meu filho de 4 meses. Nossa. Que eu virei para trás, eu já assustei. Eu escutei o gemido da minha filha, que quando a terra veio, já carregou ela para perto da minha perna. Já veio empurrando tudo. Quantos anos já? 3 aninhos. Ela morreu dia 9 de janeiro, dia 18 de janeiro era aniversário dela. Ela ia fazer 4 anos. O filho, 3 anos? O nenenzinho tinha 4 meses. 4 meses. O menino tinha 4 meses. O arco da cama? Atravessou a garganta dele. A senhora viu isso? Vi. Vi cada detalhe. Te contando assim, parece que passou horas. Mas tudo isso aconteceu em 5 minutos. 5 minutos. Aí quando eu virei, a beliche, onde o mais velho, de 11 anos, que faleceu, estava dormindo, ela quebrou. Nela quebrar, o de 8 anos, que é o que sobreviveu, escorregou. Nele escorregar, ele viu toda aquela cena, ele pulou da cama. Mãe, eu vou ajudar meu pai, porque até aí o pai dele já estava debaixo. E a senhora estava onde? Estava presa, porque na terra vim, ele já pegou minha perna e já me prendeu, não tinha como eu chegar neles. Eu fiquei soterrada da barriga para baixo. A minha filha que estava do meu lado, a todo tempo ela ficava assim, como se ela tivesse, até hoje eu não consigo esquecer esse gemido. Desculpa. E o meu esposo, na época, vendo aquilo, virou para mim e falou comigo assim, eu aguento o peso, ela não. Foi quando ele jogou o corpo em cima dela e ela ficou debaixo do braço dele. Naquele momento, ele falou, só me tira daqui quando tirar ela. Parece que ele já sabia que ele não ia resistir. E todo o peso, porque na época tinha um pequeno barranco, mas em cima do barranco tinha um muro de arrimo, aqueles muros antigos, de pedra, e o muro não quebrou, ele desceu inteiro. Ele veio inteirinho em cima da casa. Quando eu olhei para cima, que eu vi aquele muro vindo, eu falei, agora todo mundo morreu. E ele foi e falou assim, ó, grita, nesse momento ele falou comigo assim, ó, grita socorro, porque eu não tenho força mais. Perdi minhas forças. Quando eu olhei para a casa de cima, que tinha uma casa, na parte de cima tinha uma senhora. Eu falei assim, ó, chama socorro.
Dali eu gritei, eu perdi. Dali eu já não falei mais nada. Porque eu já vi que não tinha mais como fazer mais nada. E a minha filha ali, até aquele momento, continuava gemendo. Em 5 minutos, o bombeiro chegou, a polícia chegou, e o vizinho pulou o muro, quebrou o muro da frente e socorreu o de 8 anos, que conseguiu passar por cima da casa e sair. E a minha filha estava ali o tempo inteiro gemendo. Ela estava viva, porque ela estava do meu lado. Quando os bombeiros chegou, eu falei com eles assim, olha, não tira ela. Se vocês tirar ele, vocês vão matar ela. Não, a gente tem que tirar você porque você é a única pessoa que a gente está vendo viva. Então, enquanto a gente não tirar você daqui, eu não posso chegar em nenhum deles. Até aí, todos já tinham morrido, eu não sabia, a não ser ela. Quando o bombeiro tirou o pai, a pedra que estava em cima dele caiu na cabecinha dela aqui assim, aonde ela deu um grito, que todo mundo que estava ali ouviu. Ela estava viva ainda. Ela estava viva. Naquele momento, ela deu o último grito. Eu só vi o bombeiro chegando na ambulância e voltando com um balãozinho de oxigênio. Eu falei assim, ela está viva? Ele falou assim, não. Ela acabou de morrer. Ela acabou de falecer porque ela gritou. Eu escutei ela gritando. Todo mundo que estava ali naquele momento ouviu ela gritando. Aí nisso eu cheguei perto do meu irmão porque eu não queria acreditar. E meu irmão vinha na minha direção. Eu falei assim, Kim, eu lembro que ele era evangélico. Na época ele era pastor. Eu segurei a camisa dele. Falei assim, Kim, ele tinha mania de chamar ela de Totó. Falei, Kim, não mente pra mim. Você é pastor. Fala pra mim que a Totó tá viva. Que o Silas tá vivo. Ele falou assim, eu não posso mentir. Tá todo mundo morto. Só o Ítalo eles conseguiram tirar daqui. Quando ele falou assim, o meu chão abriu. Ali eu perdi as forças. Eu falei, agora, né? Um dia antes ela olhou pra mim e falou comigo assim, mãe, eu tinha muito mania de fazer festa, mas nunca tive condição de falar assim, eu posso ir lá e comprar um bolo e fazer a festa. Não, mas eu pedia um, pedia outro, meus irmãos, todo mundo ajudava. E eu fazia aquela festona pra ele, ou pra qualquer um deles. E um dia antes ela falou comigo assim, mãe, eu não quero festa, eu quero um churrasco. Faz um churrasco pra mim. E já estava tudo programado para fazer o churrasco dela na outra semana. E eu não consegui fazer esse churrasco até hoje. É assim, eu resumi, dá para cortar um pouquinho, pelo amor de Deus. Eu preciso recuperar porque é muito forte. Era a única menina da casa. O menino tinha vindo passar as férias comigo, porque é uma outra história, né? Ele tinha 11 anos, mas ele morava com a avó dele. E todas as férias, aniversário, ele vinha ficar comigo de 11 anos. E quando meu irmão chegou perto de mim, que eu falei assim, o Silas está vivo? Que ele tinha falado que não tinha sobrevivido ninguém. Mesmo assim, eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acabado. Um dia você está com a sua casa toda de pé, você tem toda a sua família ali, e no outro dia você não tem nada mais. É como se a sua vida apagasse. Como se você não existisse mais. Eu preciso. Desculpa, tá? Por esse motivo que hoje eu ajudo alguém. Entendeu? Ai, meu Deus. O menininho que tinha 3 anos, a senhora disse que... A menina. Era uma menina. Tinha 3 anos, era uma menina. Qual que foi aquilo lá? Foi o de 4 meses, o Wendel. De 4 meses, o Wendel. Foi o Wendel. Bebezinho. Quando a senhora viu aquilo, ele morreu de repente? Ele deu só um gemido. Isso? Ele deu um gemido ali, eu falei, ele eu tinha certeza. Porque ele, quando o arco daquela cama de espelho quebrou, que já atravessou
a gargantinha dele, ele deu o último gritinho. Ele nem gritou alto, ele gritou bem baixinho, sabe? Eu falei, ali, ele eu tinha certeza que tinha ido. O resto não, mas ele eu vi. Ele ficou debaixo dos escombros? Ficou debaixo da terra. Todos eles ficou debaixo da terra. Eu fico tentando imaginar, é impossível a gente se colocar no lugar da senhora. A senhora começou a falar aqui e já veio lá da minha mente os meus filhos, minha família. É uma dor que não vai para acabar nunca. Eu pensei logo nos meus filhos, porque a senhora soterrada até a região da barriga, e sua filha ali gemendo, debaixo dos escombros gemendo. Ela gemia o tempo inteiro. E a senhora, como mãe, não podia fazer nada. Eu não conseguia. Eu te falo para você, eu daria tudo naquele momento, tudo. A senhora morreria no lugar dela? Qualquer um deles. Até hoje eu falo que sim, porque na época Deus fez isso, né? Porque Deus tirou todos e não... E deixou com que, permitiu com que eu visse isso, hein? Eu não vou te mentir. Foi quando meu irmão falou para mim, um dia eu perguntando a ele, por ele ser pastor, eu falei com ele assim, Kim, por que Deus permitiu? Onde eu errei que Deus permitiu isso? Ele falou para mim assim, eles têm mania de me chamar de Pituca, que é um apelido que a minha mãe tinha dado. Ele falou comigo assim, olha, Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Você ainda vai contar esse testemunho para muita gente. Muita gente vai se espelhar em você e vai conseguir sair do fundo do poço. Porque nesse momento, para você é um fundo do poço, mas para muita gente você vai levantar. Você vai ajudar muita gente. E naquela época eu não entendia isso. Porque para mim ajudar alguém eu tinha que perder tudo que é meu. Por que eu tinha que perder? Lógico, logo os meus filhos, né? E eu até brinco que os filhos da gente é joia. É o maior presente que Deus pode ter te dado. É ser pai e ser mãe. Eu falo com os meus filhos, o meu filho está com 30 anos, a minha filha fez 20 anos hoje. Eu te falo de verdade. Eu dou a minha vida por eles. Falar comigo assim, olha, precisa arrancar o coração do seu peito agora. Porque seu filho precisa. Pode tirar. Naquele momento eu daria a minha vida pelos meus filhos, por ela que estava ali gemendo, que o menino não, mas ela tinha certeza que estava viva. Então se naquele momento falasse assim, tira o seu coração. Tinha outro também que estava na beliche. Esse morreu, na hora. A beliche quebrou todinho eles por dentro. Quantos anos ele tinha? Né? 11 anos. 11 anos. Ele tinha acabado de fazer 11 anos, Silas. O Silas, ele o nome fez da menina? Stephanie. Stephanie, o bebê? Wendel. E o pai chamava José Raimundo. E o pai José Raimundo. Então no dia 9 de janeiro de 2004. No dia 9 de janeiro de 2004, nós podemos dizer que a morte chegou à sua casa. Destruindo tudo. E levou 3 filhos e o seu companheiro, que é o pai das crianças. Isso. Pai de 2, né? Só do mais velho que não. E o menino estava em cima da beliche, esse conseguiu escapar. Conseguiu. Com a ajuda dos vizinhos, conseguiu escapar. Ele correu, escapar. chegou a ficar soterrado? Não, porque na hora o caibo da telha ia caindo, assim que ele pulou, que eu olhei assim, o caibo quebrou. Hoje eu tenho um problema nesse braço. A única coisa que eu consegui fazer foi jogar, na hora que eu vi o caibo, eu joguei o corpo e puxei ele. Então o caibo bateu em mim e foi na cabeça dele. Que se fosse, ele ia desmaiar, a terra que estava vindo ia soterrar ele também. Então você, mesmo soterrado, você conseguiu salvar a vida dele? Consegui salvar a vida dele. O caibo não bateu. Sim, ele bateu no meu braço. Na época ficou muito roxo, deu um hematoma muito grande, mas ele tá aí. Graças a Deus ele tá aí. Hoje eu falo com ele que ele é canal de bênção na vida dos outros, né? É para que ele hoje olhe no espelho e fala, né, que Deus salvou ele, que era para ele estar junto com os outros, né? Eu era para estar junto com os outros. Quem era para estar vivo era o pai dele, e Deus não permitiu. Hoje Deus permitiu que a gente ficasse vivo para dar esse testemunho que eu tô te dando. E realmente, cada detalhe, eu não contei todo detalhezinho, né, para não ficar muito, mas cada detalhe do que eu tô te contando é realmente verdadeiro. Não tem nada inventado, nada, você pode ir lá no bairro, pode ir onde você quiser, te mostro a casa, te mostro onde foi o acidente, tá tudo lá. Ainda existe tudo isso?
Hoje é uma garagem, né? Eles construíram uma garagem, venderam, ficou pro dono. O ex-dono lá, na época, que era o patrão do meu marido, ele já veio falecer, ficou pros filhos, né? Eles fizeram uma garagem, mas o terreno tá lá, do mesmo jeito. Qual o bairro de Juiz de Fora? Nossa Senhora Aparecida. Bairro Nossa Senhora Aparecida, ali na Otávio Pereira Torres, Nossa. no comecinho. Quer dizer que hoje as pessoas que passam lá não imaginam que ali morreram Quem não, 3 crianças, o quem pai. não acompanhou antes, não. Nem imagina o sofrimento que Tiraram aquilo você dos escombros, tiraram. resgataram, levaram para o hospital? Não. Precisou ir para o hospital? Não, porque minha avó não permitiu. Minha avó, na hora, eu fui criada, igual eu te falei, pela minha avó paterna. E a minha avó era muito rígida, muito rígida. E naquele momento que eu tava, que o meu irmão, que eu segurei a camisa do meu irmão, que ele me contou que a Totó tinha acabado de falecer, que faltava ela, ainda falou assim, ó, só faltava descobrir se a Totó estava morta. E ela acabou de falecer. Então faleceu todo mundo. Naquele momento é como se abrisse um buraco no chão e eu me afundasse ali, acabou. E naquele momento eu desabei. Quando eu desabei, que eu olhei pro lado, eu vi minha avó. E como eu tinha muito medo dela e respeito, naquela mesma hora ela veio na minha direção, que eles já tinham ido buscar ela. Ela veio, que ela não morava ali perto de mim, ela morava mais pra cima. Quando eu vi ela, ela me deu a mão, falou comigo assim, enxuga a lágrima, levanta daí. Olhou pro meu irmão e falou com o meu irmão assim, qual que é a casa do irmão de vocês mais próximo? Ele falou assim, a da Ângela. Então nós vamos lá agora. Aí eu fui pra casa da minha irmã com muito barro. Ela falou, agora você vai entrar no banheiro, vai chorar, vai gritar, vai espernear, vai fazer tudo que você tem que fazer aqui dentro desse banheiro. Mas quando você sair dali, eu não quero ver um pio seu. Você vai enterrar todos os seus filhos, você vai ficar de cabeça erguida e ninguém vai te levar para o hospital. Ninguém vai te dopar a partir de agora. Aí assim eu fiz. Na época não tinha roupa, minha irmã pegou uma roupa, me vestiu. E eu sem... Sabe quando você entra em choque? Você não acredita que aquilo ali é um... Você parece que você está num pesadelo que você não vai acordar. Naquele momento que eu estava vivendo. Eu entrei naquele banheiro, ela não deixou eu fechar a porta. Eu tomei um banho, tirei aquele barro assim, né? Vesti uma roupa da minha irmã, dali nós saímos pro necrotério. E ela comigo. E eu não podia chorar. Eu não podia sussurrar, só a lágrima descia. Quando eu cheguei no necrotério, meu pai estava lá, e como as crianças ficou muito defeituoso, igual eu te falei, o nenenzinho ficou defeituoso por causa da garganta, a menina, porque a pedra massacrou a cabecinha dela, então ela ficou muito inchada. Meu pai entrou, aí a minha avó estava do meu lado, ela falou comigo assim, aí veio um ex-cunhado meu, na minha direção. E a minha avó, naquela hora, olhou para mim, e ele falou comigo assim, olha, minha mãe mandou te perguntar se você permite que ela enterre o Silas, que era o mais velho que ela tinha criado. Eu te falo de verdade, eu não queria. Eu queria enterrar os 3 juntos. A minha avó olhou para mim e falou comigo assim, não é justo você enterrar ele. Ela criou ele. Então assina para que o corpo vai para Tocantins, perde o bar. Então o corpo dele foi para Tocantins, mas não era o meu desejo naquela época, eu queria enterrar os 3. E eu assinei com muito medo dela, porque na época eu tinha medo e respeito, então o que ela falasse a gente assinava embaixo e pronto, ali, assim ela me criou. Eu assinei o documento para que ele fosse para Tocantins, ele enterrou em Tocantins e eu enterrei o resto no municipal em Juiz de Fora. Quer dizer que lá estava o pai, 2 crianças, a menina e o bebezinho. Tá lá, de 11 anos. Tá. O de 11 anos foi para Tocantins. 3 caixões, um ao lado do outro. Os 2 ficou em cima e o pai ficou os 2 ficou na parte das crianças. Mas na hora do velório estavam os 3 juntos. Estavam todos os 3. E você vendo ali? Eu fiquei a noite inteira ali com eles. Você viu a hora da morte, viu a hora do soterramento. Do velório, a hora que eles liberou o corpo para ser enterrado. Eu vi a hora que liberou o corpo no necrotério, eu acompanhei cada detalhe. Cada segundo ali eu acompanhei, porque minha avó estava ali do meu lado a todo tempo, né, para que eles não me levassem para o hospital, não dopassem, não, né, porque como eu estava em choque, que eu te falo, hoje eu consigo conversar com você, te contar, mas há uns tempos atrás eu não conseguia falar, porque assim, a dor, te falando, é muito grande, você não tem noção. É uma dor que
ela vai correr o resto da vida. Ela não vai apagar assim, você tá entendendo? E naquela época a avó não deixou que eles me dopassem. Até hoje eu nunca tomei remédio. Você fala assim, você já tomou algum remédio? Eu nunca tomei nada. Hoje eu pego força em Deus, peço a Deus, né, todos os dias, Senhor, é mais um dia. Senhor, só mais um dia. Depois disso tudo, Depois disso já tudo, pensou besteira? já. Uma semana depois que aconteceu, eu comprei, não sei se você lembra, você sabe, é Diabo Verde. Nunca ouvi falar. É um sal da cáustica. É tipo um sal da cáustica, até mais forte um pouco. Eu comprei, falei que eu ia dar ao meu filho, ver ele morrer e depois eu ia tomar. Nossa. Eu esperei meu filho chegar da aula, preparei o Diabo Verde, meu irmão chegou. Quando estava preparado, porque na minha cabeça eu imaginava assim, como eu fui criada, igual eu te falei, pelos outros, eu não queria que o meu filho passasse aquilo que eu passei no passado. Eu falei, não vou permitir isso. Então se vai todo mundo. Eu vou dar ele, vou aguardar ele falecer, por mais que me doesse, e depois eu tomo. Então vai morrer todo mundo. Mas o meu irmão chegou. Meu irmão chegou e falou comigo, só Deus mandou vir na sua casa. De repente. De repente. Eu estava aguardando ele chegar da aula. Ele tinha ido para a aula e eu já estava preparando para isso. Não por ruindade, sabe? Falar assim, se era ruim, não. É porque a dor era muito grande. O sofrimento naquela época era muito grande. A necessidade de ficar viva já não existia mais. Então, eu falei assim, eu vou fazer isso porque na minha cabeça eu achava que era o certo. E Deus não permitiu. Aí meu irmão chegou, Deus mandou vir na sua casa, eu não sei porquê, não sei porquê. Quando ele entrou no banheiro, ele jogou fora, acabou com aquilo. E o tempo foi conversando, o tempo foi passando, os anos foi passando, e eu não consegui, graças a Deus, né? Que hoje, se eu tivesse feito, mas graças a Deus. Você tem um menino sobrevivente e tem uma menina? Hoje eu tenho uma menina. Hoje eu tenho uma menina com 20 anos, né? A maior bênção da minha vida é ela. Ele, né, no caso, e agora meu netinho, que ela me deu um netinho, e ele também me deu um netinho, né? E a família cresceu de novo, né? Eu até brinco com Deus, eu sempre quis uma família muito grande. Eu sou mãe de 12 filhos, só pra você ter uma ideia. E o meu sangue, por ser negativo, então ia dando 5 meses, 6 meses, eu perdia o neném. Então os que Deus me permitiu ter, Ele mesmo levou. Você viu? Pra gente resumir essa nossa primeira matéria, que depois vai ter outras, porque ainda existe mais testemunhos, que vai ficar para uma próxima gravação, já é tarde, mas para que a gente possa resumir isso hoje, para que a gente chegue ao final desse nosso bate-papo, uma história que eu jamais imaginava que fosse encontrar aqui em Lima Duarte, né, contar a sua história. Eu queria que você desse um recado agora para todas as pessoas que estão nos assistindo e pessoas que por tão pouco já tentou tirar a própria vida, estão pensando em tirar a própria vida, né? Pessoas que nesse momento que imaginam que a dor dela é uma dor insuportável e estão ouvindo a sua história, que perdeu no mesmo dia 3 filhos, o ex-companheiro, né? E que se não fosse a sua garra, por mesmo estar soterrada, se jogar debaixo de uma madeira, teria perdido o 4º filho também, naquele dia trágico do dia 9 de janeiro de 2004. Dá um recado para essas pessoas. Tenha fé. Acredita. Não é o fim. Eu aprendi uma coisa com a minha avó. Por mais dificuldade que você estiver vivendo, nesse momento, entra para um banheiro, grita, esperneia, chora. Quando você sair de dentro desse banheiro, você se olha no espelho e fala para você mesmo que você é capaz. Pede a Deus que, Senhor, só mais um dia. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Que Deus vai estar com você. Não é o fim agora. Eu desejo a todas as pessoas que estão passando por um momento difícil, que tenha muita fé e acredita que Deus existe. Coloca um sorriso no rosto, que o mundo lá fora não precisa entrar nessa
nessa dor que você está sentindo, mas mostra para eles a pessoa mais forte que você é. E é isso que eu faço todos os dias. Eu mostro para mim mesmo o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou forte, que o Senhor me guia todos os dias. E esse é o recado que eu posso dar para eles. 3 perguntas para você. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e disser, eu não faria isso mais. Eu não ficaria naquela casa aquela noite. Você teve a oportunidade de sair de lá? Não. Mas... Alguém já havia dito que era perigoso? Não, eu vi o perigo. Eu chamei o pessoal da prefeitura e ele falou que não era perigoso, que eu podia deitar e ficar tranquilo, que aquilo não caía. Você tinha alertado? Eu tinha alertado o pessoal da prefeitura por causa de um buraquinho pequeno que tinha dado no barranco. Nem era grande, era um buraco pequeno. Eu já tinha alertado eles. Então, se você pudesse voltar o relógio do tempo, você não teria ouvido eles? Eu não teria ficado naquela casa aquela noite. Eu tiraria todos os meus filhos. Naquele momento, ninguém ficaria ali. Se eu tivesse a oportunidade de virar o relógio e voltar lá atrás, eu tiraria eles de lá. Eu não deixaria. Eu daria tudo que eu tenho hoje. Tudo, minha casa, a pensão. Eu daria tudo que eu pudesse dar hoje para eles aí de volta. Mas eu não consigo. Olhando para frente, olhando para o futuro, alguma coisa dentro dessa mulher, no coração dessa mulher, que ela deseja fazer, algum sonho? Melhor para minha família. Eu daria tudo para eles, os que estão aqui. Eu daria tudo para eles hoje. Tudo que eu pudesse dar de bom. Tudo que eu pudesse fazer de bom para eles, para melhorar a vida deles, eu faria. E para encerrar, o que representa Deus para você? Tudo. Não perdeu a fé? De jeito nenhum. Eu tive mais fé ainda. Eu aprendi a conhecer a Deus. Eu aprendi a conhecer quem é esse Deus que na época eu não conhecia. Eu jamais abandonaria o Deus que eu tenho hoje. Dona Aparecida, muito obrigado por ter nos ensinado que a vida nem é sempre do jeito que a gente pensa. Às vezes reclamamos por muito pouco e nos deparamos com uma história de vida dessa, que nos ensina e que vem para nos fortalecer e nos capacitar. Eu quero te parabenizar pela mulher que você é, pela mãe que você é, pelo ser humano que você é. E pode ter certeza absoluta que seriam pouquíssimas que iriam suportar estar aqui hoje para contar esse testemunho. Amém. Que as tuas crianças viraram anjos, já eram anjos, apenas subiram para reinar com Jesus na glória. Amém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus ilumine a sua família. Amém. E que te dê muita força. E em breve continuaremos o testemunho, porque ainda tem muita coisa. Amém. Amém? Verdade. Amém. Até o próximo vídeo, gente. Amém.